Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que está em preparação para a partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é do Maracanã lotado para essa partida. O Flamengo que vai buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Vamos lá para as notícias do Mengão então. O Flamengo em preparação para essa partida e tem também a imprensa esportiva falando sobre a Copa Libertadores da América. Amanhã tem sorteio da Libertadores às 8 horas da noite. Quem é favorito nesse ano para ganhar o título da Libertadores? Vamos ver o que a imprensa falou? Cracks, canal ESPN, bora pro vídeo de hoje. As informações dessa semana de preparação por lá. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha a gente, quem tá aí no estúdio, enfim, todo mundo ligado no Sport Center. Flamengo se reapresentou hoje pela manhã no Ninho do Urubu. No fim de semana, houve ali meio que um acerto entre a comissão técnica e os jogadores. Clássico à noite no sábado contra o Botafogo, grande vitória de 3-0. Aí folgariam no domingo, mas se reapresentaram pela manhã no domingo e folgaram nessa segunda-feira. Reapresentação hoje porque o jogo contra o Remo é quinta-feira, 20 horas no Maracanã. Jogo muito importante, obviamente, porque o Flamengo quer embalar de vez uma sequência aí para tentar se recuperar do início meio claudicante, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Tem 10 pontos, está em quinto lugar, atrás ali do Bahia que tem 11, mas sempre bom lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos por conta da Recopa Sul-Americana, não enfrentou o Mirassol, então vai recuperar esse jogo em algum momento lá na frente. 3 convocados que o Flamengo teve, Danilo, Alexandro e o estreante Léo Pereira, que de fato já vinha apresentando bons números e ótimo desempenho há bastante tempo. Queria muito essa convocação, conseguiu. Leonardo Jardim vai ficar sem ele durante a data FIFA, mas vai ter um jogador certamente muito mais satisfeito. Ainda corre o Flamengo, corre naquele sentido meio figurado, né, para tentar recuperar logo o Saul, que tem aquele probleminha, não jogou esse ano ainda no calcanhar, está em reta final de recuperação, e o Bruno Henrique, por conta de uma pubalgia, já está fora há 3 jogos. Quem sabe na quinta-feira possa reaparecer no Maracanã. É sempre bom ter bastante cuidado, jogador mais veterano. Então o Flamengo, com todo carinho, e quer botar o pé no acelerador, Gláucia e amigos, porque para fechar essa pré-data FIFA, digamos assim, com Remo em casa quinta-feira e depois Corinthians na Neoquímica no fim de semana, com 6 pontos, e aí dá um bom galope nessa tabela aí, começar a buscar São Paulo, Palmeiras, enfim, o pessoal que está mais em cima. É isso. Não só nós temos que escolher aqui, prever o futuro, mas olha, com limites, presta atenção, são máximo 3 favoritos, máximo 4 com grandes chances, também 4 que podem surpreender. Mais do que isso não pode, né? É a diretoria, André Kfouri, aqui tem gerência, rapaz. Bom, temos aqui, tá? Então, por favor, vocês não vão passar desses números aqui de 3, 4 e 4 máximo. Se vocês quiserem menos, pode ser menos, mas não pode. Mas eu também acredito que não vai, que vocês não vão querer mais do que isso. Primeira coluna é moleza, né? É moleza? Então se acalme, porque a gente vai começar então daqui pra lá. Ok, você que Vamos manda. deixar os favoritaços pra lá. Beleza. Podem surpreender. Aqui temos todos os times, tá? Tá bom. Todos mesmo, assim. A gente tem, se vocês quiserem, Deportivo Laguaira, o Coquimbo Coquimbo tá aí. Unido. Coquimbo Tá aqui. tá aí. Vai querer utilizá-lo? Não podem surpreender? Aí Pode eu não ser. Né? Você já fez isso com outros times Já fiz. em começo de temporada para prejudicar a pessoa que está aqui nesse touch, mas isso não vai acontecer mais. Criciúma. Não fale não. Vamos lá, eu vou puxar a fila aí. Podem surpreender. Pode surpreender. Primeiro. Lanús, André Kfouri. Fluminense. Posso explicar? Pode, claro. Porque eu acho que o Fluminense não é uma das equipes mais cotadas para ganhar e eu acho que pode ganhar. Isso significa poder surpreender. Aí é uma questão de conceito. O torcedor do Fluminense deve estar bravo agora. Mas o que eu estou dizendo é, não vejo o Fluminense, acho que pouca gente vê o Fluminense como favoritaço, mas eu não vou ficar surpreso se o Fluminense ganhar a Libertadores. Então, pode surpreender.
Essa é a minha explicação. Não, tudo bem. O Lanús pode colocar aqui no Pode Surpreender o Lanús? Pode sim. E, Zupa, eu não vou colocar o Fluminense ainda porque eu quero a tua opinião. O Fluminense pode ser no Podem Surpreender? Eu seguraria o Fluminense pro grande chance. Eita. Eu seguraria o Fluminense. E agora a gente tem um problema, porque eu colocaria o Fluminense em grande chance neste momento. Eu não acho que a chance do Fluminense é grande. Não acho. O acho. professor vai ficar mais bravo ainda. Tem nada não, mas agora tem 2-1 e vai ficar no grande chances, tá? Peço desculpa, Vou puxar mais um no Pode Surpreender. Pode surpreender. Corinthians. Concordo. Corinthians. Tem bons jogadores, é um time que se comporta bem em jogos, ou tem se comportado bem em jogos decisivos, mas a gente viu na última temporada o desempenho abaixo da crítica nas competições, nas duas competições Conmebol que disputou, então não dá para saber ainda qual é o Corinthians da Libertadores, mas ele tem potencial. É um time que não tem tanta tradição na competição, né? Chegou pouquíssimas vezes às fases agudas da Libertadores, 2 semifinais, 1 final apenas em toda a sua história. Então, acho que pode surpreender. Tem qualidade, pode surpreender. Eu também tô nessa. Também acho que o Corinthians pode surpreender. André? Então vamos nessa. Vai colocar também o Corinthians no Pode Surpreender. E o Corinthians, né, com o professor Dorival jogando Copa... Pode crescer. Bom, vimos assim na Copa do Brasil. Vamos ver se isso se confirma também. Puxar mais um? Na Copa Libertadores. Quem vai puxar agora é André Kfouri. Vamos lá. Vai, André Kfouri. Cruzeiro. Vai que é tua. Cruzeiro? Pode surpreender? Pode. Explique. O momento é complicado, troca de técnico, a temporada vai mal. Se você quiser um pouquinho mais de dramaticidade, vai muito mal. É só olhar a classificação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas o elenco tem muito potencial. É possível que o Cruzeiro acerte na contratação do seu novo técnico. E esse técnico vai ter tempo para resgatar o time. E a Copa Libertadores, obviamente, é um objetivo numa situação em que nem sempre o melhor time vai fundo, chega à final e ganha o torneio. O Cruzeiro tem condições técnicas de produzir um time para chegar. Por isso mesmo não seria grande chance? Não, porque Cruzeiro? não são grandes as chances. Nem com o Arthur Jorge, se ele chegar? Eu nem sei se o Arthur Jorge será o técnico. André. Vai, Zupa, você concorda? Cruzeiro pode surpreender? Eu vou segurar o Cruzeiro para o grande chance. André, eu também. Acredito no potencial do Cruzeiro. André, não é nada pessoal, mas assim, o Sabe Cruzeiro por quê? eu colocaria em grande chance. Vocês estão fazendo uma coisa comum, que é o repórter que vai para a entrevista coletiva, já com uma história definida, sem maldade nenhuma, mas ele precisa ouvir determinadas declarações do treinador. Então ele fica tentando dar o viés que interessa a ele a todos os questionamentos. Até que o técnico fica bravo e fala: desse assunto eu não falo mais. Entendeu? Vocês estão querendo colocar os clubes brasileiros na coluna do meio aí, grande chance. É o conhecimento da coisa. Por exemplo, desculpa, eu não sei o nome dele, mas nosso colega que ontem perguntou ao Mr. Carlo Ancelotti sobre o Bodo. O que aconteceu? O Ancelotti falou que o Bodo Glimt era o time que melhor se defendia na Europa. Tomou-lhe de 5 hoje, coitado. Que secada que 4 não, parou, foi pra 5. Que secada que deram do Bodo Glimt, hein? Eu não posso perder a oportunidade, Antero, meu querido, onde você estiver, mas realmente a rodada de hoje comprovou que não tem mais Bodo no futebol mundial. Que secada que deram no Bodo Glimt. Isso é coisa do Elias, esse negócio de não há mais Bodo no futebol. Cruzeiro, grande chance. Eu também, eu vou colocar grande chance, então eu vou segurar o Cruzeiro, viu, André Kfouri? Vai, Gustavo Zupac, mais um pro Pode Surpreender. Vou puxar a Liga de Quito, do Thiago Nunes, do Daverson. Começou mal o campeonato equatoriano, mas é um time muito próximo daquele que fez semifinal na última temporada. A altitude, especialmente na hora que chega o mata-mata, como mandante, a LDU é um time muito perigoso. Então a gente viu na última temporada. A LDU pode surpreender. A LDU pode surpreender, André Kfouri? Pode. Posso colocar aqui? Sim. Peraí, que deu algum probleminha aqui. É que a LDU tem tradição na Libertadores, né? E de maneira geral aqui no futebol sul-americano. Eu acho que é uma coisa natural, mas pode surpreender. Tá bom, então. Vamos colocar no Pode Surpreender. Eu não diria isso dos times uruguaios, por exemplo. Eu também não confio nos times uruguaios. E aí temos mais uma vaga, se vocês quiserem também. Eu tenho um palpite, pode falar. Tem? Pode falar. Tem o Rosário Central. Rosário Central. É um time que está tentando se encontrar no Campeonato Argentino, um time bastante agressivo e tem um atrativo, né? A gente vai poder... Espero que algum time brasileiro cruze o caminho do Rosário pra gente, do Central, né? Pra gente poder ver de perto o Ángel Di Maria, né?
Fidel jogando. Então eu puxaria Rosário Central para o Pode Surpreender. Pode surpreender, tá bom. Eu escutei até que poderia ser em grandes chances o Rosário Central. Mas assim, é aquela coisa, ninguém tá querendo pegar o Rosário Central nessa fase de grupos, ninguém tá querendo ser sorteado com ele. E é pote 3, é pote 3, vai pegar um time brasileiro possivelmente. Porque tem o Boca no pote 1, então a chance dele tem Lanús, Estudiantes no pote 2, a chance do Rosário obrigatoriamente cruzar caminho de brasileiro no grupo é muito grande. Pois é, tem 3 então, 2 ali, né, no pote 2. André Kfouri, você concorda? Eu não sei se o Rosário Central é um grande problema, assim, previamente falando. Os bons times argentinos, eles são capazes de coisas que as pessoas aqui no Brasil insistem que estão longe do alcance deles, mas a gente tem visto que não é assim. E o Rosário é um desses times. Acho que a presença do Di Maria é um atrativo para a Copa Libertadores. Ele, principalmente, deve estar animado para disputar esse torneio, porque ele nunca escondeu a forma como ele se relaciona com o futebol do país dele e do continente em que ele nasceu para o jogo. Me parece também estar se divertindo muito ao jogar de novo aqui na América do Sul e na Argentina, a forma como ele comemora os gols e o ambiente que se criou no time por causa da presença dele. Isso vai ser interessante. Mas dizer tomara que um clube brasileiro cruze o Rosário Central pode ser um pouco de mau agouro. É só para ver o Di Maria de pertinho. Pois eu falei ao contrário. Tomara que não cruze com o Rosário Central. De ver o Di Maria jogar de pertinho. De qualquer maneira, vai ser interessante. Tomara que o Di Maria venha jogar aqui no Brasil. Mas tem isso, tem que estar saudável, ele tem lesões musculares também. Ia ser legal, né? Sei lá, Mirassol. Sim. E Rosário Central. Essa é uma das grandes histórias do nosso ponto de vista da Libertadores, é a participação do Mirassol. Do Mirassol, verdade. Ô André, você tem um outro time para escolher aqui no Pode Surpreender, ou posso colocar o Rosário Central? Eu já falei 2 que não foram aceitos, então eu vou me calar a partir de agora. André. Que rebelde, né, cara? Ele é muito uma coisa meio reality show, né? Aquele pessoal que se isola em reality show, sabe? Quando não começa a ser muito aceito pelo grupo. Já te expliquei qual seria a minha estratégia. Qual seria mesmo, André Kfouri? Eu seria aquele amigo de todo mundo, o cara que ia se ocupar, precisa fazer comida, eu faço, não tem problema, tem que limpar ali, eu limpo, agora me deixa em paz. Você ia ser Você não vai participar da prova, não? Você seria chamado de planta. Planta, Talvez. E aí, sendo chamado de planta, você ia ser eliminado na primeira vez no paredão. Eu também tenho uma estratégia de comunicação com o Brasil, o pessoal que comprou o pacote das 24 horas, as câmeras internas. Gente fora, agência de comunicação, eu teria tudo preparado. Queria dar uma dica para o nosso time do digital. Esse é um corte que vai muito bem nas redes sociais. Então, por favor, recortem esse vídeo, isso vai dar certo. Estratégia de reality show com André Kfouri. Se você está pensando em se inscrever em um reality show, por favor, converse com o André Kfouri. André Kfouri é o seu @ no Instagram, se o pessoal quiser conversar com você lá. Kfouri André. Kfouri André, por favor, não esqueçam. Vamos para grandes chances, tá? Grandes chances e depois tem os favoritaços. Então, cuidado, porque pode ser aquela casquinha de banana. A gente largou de Fluminense e Cruzeiro aí, né? Largamos de Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro nós colocamos aqui. Então já vou colocar o Fluminense e Cruzeiro contra a vontade do André Kfouri, que colocaria apenas no Pode Surpreender, mas ele foi voto vencido. Então Fluminense e Cruzeiro, grandes chances aqui no nosso touch. Temos mais 2 opções. André Kfouri, você quer dar mais uma opção no grandes chances? Os outros times, Boca. Os times argentinos, por exemplo, o Boca tem muita tradição, mas a fase na história não inspira nada. No geral aí tem muito time que eu acho que não tem grande chance para nada também. Talvez, não sei se é um exagero colocar o Mirassol, porque assim... No grandes chances? Grandes chances do quê? Né? De ganhar o título? De ganhar título. Aí que tá, eu não acho que o Mirassol tem grande chance de ganhar o título. Eu não acho que Fluminense e Cruzeiro têm grande chance de ganhar o título. Eles podem ganhar o título, mas as chances não são grandes. Quem tem grandes chances de ganhar o título aqui no Brasil são Flamengo e Palmeiras. Sim. Mas assim, eu pensaria no Boca pela tradição mesmo. Pela tradição se justifica. E o Mirassol talvez pelo trabalho, mas não de ganhar. Não, mas aqui tem que ser de ganhar, de quem leva a taça da Libertadores. Não, então, acho que não. Como não o acho. Boca sempre dá aquele medinho, a gente pode colocar. O método que vocês escolheram, ele é descompatibilizado com a realidade. Meu Deus, mas como critica, meu Deus.
Vai, Zupac, vai com você. Eu não puxo o Boca Juniors, tenho pouquíssima confiança nesse time do Boca, eu puxo o Estudiantes. A questão do Estudiantes, que é um time altamente competitivo, um time que se defende, marca poucos gols, mas se defende muito bem, é como o time vai se comportar a troca de técnico, né? Saiu o Eduardo Domingues, foi retirado pelo Atlético, né? Que o contratou o Galo, e trouxe o Cacique Medina, né? O Alexander Medina, que passou pelo Internacional, o último trabalho dele foi no Tajeres de Córdoba, mas é um time altamente competitivo. Eu puxaria o Estudiantes como o time argentino que eu confio mais para a Libertadores. Olha só, eu vou colocar, tá, André Kfouri, você concorda? Sim. Que podemos colocar o Estudiantes? Tem certeza que vocês não vão colocar o Boca aqui? Eu não boto muita fé nesse Boca, não. Tem certeza? É Libertadores, Boca Juniors, tem aquela coisa Real Madrid, nos últimos 2 anos, o Boca nem jogou a Libertadores. Pois é, mas agora está de volta, aí está com sede de Libertadores. O grande destaque do Boca é o Merentiel, né? Merentiel, que no Palmeiras não conseguiu jogar, mas no Boca ele faz gol direto. Faz muitos gols, isso, né? diz o suficiente. Tem Leandro Paredes, André Herrera, mas eu não confio muito no Boca. Lembra do Boca 22? 23. Fluminense 23? Fluminense. Boca tinha um bom time? Não tinha. Estava onde? Na final. Tinha um bom Depois time. Perdeu. Tinha um bom time. Eliminou o Palmeiras com justiça. Mas era um time bem mais ou menos ali. Ninguém estava apostando ali. Jogo no mata-mata. Empatou todos os jogos do mata-mata. Era difícil, André. Era difícil ver o Boca ali. E aí chega. Tem certeza que vocês vão colocar o Boca? Eu paro. Parou? Por sua conta em risco? Você sabe o que você tá igual, né? Então, você tá igualzinho o Luciano Huck, o final do Silvio Santos na época do Show do Milhão, quando o cara tava lá, o cara já ganhou 200 mil, aí ele quer parar com os 200, aí você quer instigar o cara a lutar pelos 500, mas se ele perder, ele perde tudo. Tô contente com os meus 3 grandes chances. Sabia que eu tenho uma teoria. Eu achava que depois, nos bastidores, ele chegava assim para esse cara que ele conseguiu fazer com que continuasse no Show do Milhão, por exemplo, e dava ali uns 250, uns 300, sabe? Tem essa teoria. Bom, tenho certeza se isso acontecia não, mas eu tenho uma teoria. Deixa eu apertar de novo aqui, porque de vez em quando dá um tilt. Bom, então paramos por aqui, André Kfouri. Tem certeza que vocês não vão colocar o Boca Juniors? No máximo 4 não significa obrigatoriamente 4, né? Não. Ficaremos com 3, tudo bem. Tá certo, então dessa vez eu vou concordar com vocês. Vamos para o favoritaços, então. Nós temos o máximo de 3, não vale 4. 3. Qual o primeiro favoritaço? Flamengo. Passa os 2 logo aí. Flamengo. Posso colocar o Palmeiras? Lógico. Palmeiras. Paramos e aí. o Boca aqui? E é isso. Não, vamos colocar mais um. Não, paramos aí. Tem certeza? Cabeça de chave que não entrou em nenhuma conversa. Peñarol, o Nacional e o Independente Del Valle, né? São os 3 cabeças que não entraram em conversa. O Del Valle começou bem o campeonato equatoriano, mas eu tenho muita dúvida em competição continental. Um time que foi envelhecido, né? A gente se acostumou a ver um Del Valle jovem, muito jovem em campo. E os times uruguaios também não inspiram confiança. Então eu paro nossa conversa bem por aí. E o Boca? Você tá que insiste. Não vai mesmo, ninguém vai colocar o Boca. Pessoal, eu não tenho nada a ver com isso. Eu colocaria aqui o Boca no Grandes Chances e quando chegar no final da Libertadores, todo mundo vai vir conversar comigo e todo mundo vai se lembrar, eu lembro, você queria colocar o Boca Juniors. Por favor, falem comigo. Vocês vão ser cobrados por isso, tá? Pode dar o print porque nós paramos por aqui mesmo. O André Kfouri não vai colocar ninguém em favoritaços. Não. Tá bom, então esse é o nosso print. Ficou bonito, ficou interessante. Eu só colocaria o Boca ali diferente e peço perdão, André Kfouri, por Fluminense e Cruzeiro, mas é o voto da maioria. Perdoada. Estamos em uma democracia. Vamos seguir o Sport Center e vamos falar agora de Sul-Americana. Tá falando do Rodrigo Caio, que deu uma entrevista ao podcast 10 e Faixa do ex-jogador Diego Ribas. A gente sabe que o Diego Ribas jogou com o Rodrigo Caio, amigo pessoal do Rodrigo Caio e também do Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio falou pela primeira vez sobre a sua saída do Flamengo recentemente. Repito o que eu falei na minha introdução. Ele pediu para sair. O Rodrigo Caio não foi demitido. Ele pediu para sair após a demissão do técnico Felipe Luiz e ele disse: eu cheguei com o Felipe, ele me liga junto com o Flamengo para aceitar, fazer uma análise e ver o que eu podia ajudar. Eu tive 2 conversas. Com o Felipe eu disse: você é um amigo, um irmão, independentemente da nossa amizade, se eu não estiver entregando, seja sempre direto. Vou sair e a amizade continua. E falei a mesma coisa para o Boto. A partir do momento que eu fizer alguma coisa que não esteja agradando no nível do Flamengo, quero que olhe no meu olho e me fale. Se eu tiver que sair, eu saio em paz. E o Felipe Luiz continuou nessa entrevista ao Diego Ribas.
Eu falei para o Felipe, estou indo por você e também pelo Flamengo, que é um clube que eu amo. Mas você me ligou, pediu minha ajuda com a bola parada. A partir do momento que você sair, eu saio junto. Isso sempre foi algo muito claro. A gente vive em um mundo em que a palavra não vale muito para muitas pessoas. Me deixa triste. O contrato vale, o papel assinado vale, mas a palavra não. E o Rodrigo Caio também revelou aqui uma conversa que ele teve com o Pape. Eu liguei para o presidente para agradecer. Disse a ele o quanto sou grato por ter aberto as portas do Flamengo novamente para mim. Quando cheguei, ele me recebeu. Disse do prazer e satisfação em me ter. Isso me deixa muito feliz pela história que tem no Flamengo. E não só pelos títulos, mas pelo respeito, trabalho e pela dedicação. BAP me convidou para permanecer. Disse que o pensamento era ter uma comissão permanente no clube. Eu agradeci, porque é uma honra muito grande. Mas expliquei que a palavra é uma só. Disse, não posso, vai contra os meus princípios. É inegociável. Agradeço do fundo do meu coração, mas saio com o Felipe. Ele deixou as portas abertas, é um clube que eu amo. Então tá aí, ó, Rodrigo Caio explicando por que ele pediu para sair. Ele havia dado a palavra ao Felipe Luiz, ele cumpriu com a palavra dele, nada mais justo, e eu concordo com ele, tá? A gente vive num mundo do futebol que a palavra não vale muito. A todo momento as pessoas mudam aquilo que falam. A todo momento. Cara, olha o Cruzeiro, gente. O presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, depois do título do Campeonato Mineiro, disse: o Tite é o nosso treinador, ele não sai. Literalmente, uma semana depois, o Tite foi demitido. A palavra não está valendo de nada no futebol há muito tempo. Isso já aconteceu também no Flamengo. E não acontece só no Flamengo também. Então, Rodrigo Caio ganhou o meu respeito. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, sim. Cumpriu a palavra dele. E eu acho que está certo. Eu acho que também o presidente BAP não tem que ficar chateado. Acho que ninguém tem que ficar chateado. Se ele tinha dado a palavra ao Felipe Luiz, ele tinha que cumprir a palavra dele. Parabéns ao Rodrigo Caio pela postura. Óbvio, o Flamengo perde porque é um baita profissional. Mas faz parte do jogo. Vamos agora falar do Bruno Henrique. Por falar em palavra, o Bruno Henrique veio publicamente falar sobre algo que está chamando a atenção dos torcedores nas últimas horas. Muita gente dizendo, noticiando, que Bruno Henrique, os representantes de Bruno Henrique não aceitaram uma proposta do Flamengo para a renovação de contrato. Só contextualizando, o Bruno Henrique tem contrato até dezembro. E aí o Bruno Henrique se manifestou no Twitter dizendo: a reunião com o meu empresário, staff, nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí, hein? Bom, eu acho que isso não foi o Bruno Henrique que escreveu, mas saiu na conta oficial dele. Então, Bruno Henrique se manifestou. O empresário também se manifestou, o Denis Ricardo, empresário do atleta. O staff do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. Os jogadores e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para a prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Esportes, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso a seu respeito ao Flamengo. Pois bem, galera, até o momento o Flamengo não procurou o Bruno Henrique e nem vai procurar nesse momento. O Bruno Henrique está machucado, está tratando uma pubalgia. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer um movimento agora pensando numa renovação de contrato. Eu sou muito fã do Bruno Henrique. Bruno Henrique senta à mesa do Zico. Na idolatria do clube, o Zico é o maior ídolo e nessa mesa o Bruno Henrique pode sentar, ele tem a vaga dele na história do Flamengo, mas eu acho que nesse momento não tem que ficar pensando apenas pelo lado emocional, tá? Não é apenas a paixão. O Bruno Henrique está entregando aquilo que se espera do Bruno Henrique, ou melhor, ele vai entregar caso ele renove o contrato, porque isso tem que ser levado em consideração na hora de sentar e conversar sobre uma suposta renovação de contrato. Eu digo suposta porque nem negociação tem. Então como que a gente vai dizer que a renovação vai sair ou que pode sair se nem negociação tem?
O Flamengo não procurou o Bruno Henrique agora e nem vai procurar agora. O Flamengo vai esperar pelo menos até o meio da temporada para, quem sabe, abrir uma conversa para uma renovação de contrato. E eu acho que está certo, tá? Repito, sou fã do Bruno Henrique, mas hoje ele está lesionado. Está tratando uma pubalgia e só volta depois da parada da data FIFA em março para os amistosos da seleção, das seleções. Então não faz sentido a gente discutir e debater uma renovação de contrato de Bruno Henrique, sendo que o próprio Bruno Henrique, em uma entrevista recente, disse que poderia pensar numa aposentadoria ao término desse ano. Então, gente, calma. Não faz sentido você levantar a bandeira pela renovação de contrato, assim como não faz sentido você levantar a bandeira dizendo que não tem que renovar o contrato. Eu levanto a bandeira do meio termo. Não gosto de ficar em cima do muro, não, mas nesse caso, não é nem ficar em cima do muro, eu tenho a minha opinião. Não tem que conversar pela renovação de contrato agora. Esperar pelo menos até o meio do ano. Eu acho que tem que esperar até o fim do ano para saber como o Bruno Henrique vai terminar essa temporada. E se tiver que renovar, por um valor que seja justo para o Flamengo e também para o jogador receber. Porque o jogador, hoje, ele tem um dos mais altos salários do elenco. Mas ele não consegue entregar aquilo que ele entregou em outros momentos. E não é culpa dele. A idade chega para todo mundo, né, gente? E o Bruno Henrique sempre foi um jogador que se destacou pela forma física também. E fisicamente ele não consegue ser mais aquele atleta rápido, veloz, explosivo. Não consegue. Ainda é, mas não como foi em outros momentos. Beleza? Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí o Renê falando sobre o Bruno Henrique, né? A renovação de contrato com o Bruno Henrique. Pelas notícias que a gente viu, o Flamengo até pretende estender 1 ano de contrato com uma redução salarial para ele. É o projeto do Flamengo. A gente não sabe se o Bruno Henrique vai aceitar apenas 1 ano de contrato, redução salarial, mas nós vamos ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês. Agora, falando de Flamengo e Remo, partida no Maracanã, mais de 50 mil ingressos vendidos, provavelmente Maracanã estará lotado. Qual é o seu palpite para essa partida? Diz aí, já põe nos comentários, deixa registrado, eu já deixo o meu palpite registrado. Para mim vai dar Flamengo 3, Remo 0. E o Flamengo em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.